Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Cybercast, que é aqui da Cyberfly, nessa parceria que nós fazemos junto com a Rádio Rodeio, que somos nós aqui, eu e Ivandro Zamboni, que sou responsável pela Rádio Rodeio Porteira do Rio Grande, juntamente com o Anderson Duarte e o Leonardo Silveira, estaremos fazendo a Rádio Rodeio deste ano, durante o 35º Rodeio Crioula Internacional de Vacaria. E neste ano a gente está nessa parceria de muito sucesso aí com a Cyberfly, disponibilizando aí todo o equipamento e os canais aí como esse que nós estamos fazendo os podcasts já há algumas semanas aí, né? E hoje vamos falar aí com mais uma pessoa ilustre aí no nosso meio tradicionalista, que a gente decidiu fazer esse Cybercast só com ele hoje, até para a gente fazer um bate-papo, porque eu sei que ele tem muita história boa para contar e ele já foi patrão, ele é o narrador oficial das Gineteadas, que todo mundo quer ver a sua bela voz, a sua narração. Primeiramente, vamos se apresentar aqui os apresentadores, né? Nessa ordem aí. O Anderson Duarte, seja bem-vindo ao nosso Cybercast. Muito boa noite a todos os nossos amigos ouvintes que estão linkados conosco aqui neste podcast louco de especial, né, seu Leonardo? Dê o seu boa noite aí. Boa noite, seu Anderson. Boa noite, Zamboni. Boa noite aos nossos espectadores e boa noite ao nosso convidado. Isso aí. E hoje, então, a gente já vai anunciar os nossos apoiadores master que estão com nós aí na Rádio Rodeio Cyberfly. A Cyberfly, né, que é a nossa grande apoiadora. Também os queijos da Laio, a Point Car Automóveis, o Sicredi, quem coopera cresce, Agras Drones e a Elo Pré-Moldados. E também nós temos mais outros patrocinadores que também estão juntos aí, não menos importantes, que é a MSL Eletroeletrônica Industrial, Paloski Multimarcas, a LS Madeiras, KL Cabines e KL Implementos, Balanças Autovale, Sejapel, Pedreira Vacaria. Então já vamos de imediato já cumprimentando o patrão Nilson Hoffman. Esse é o nosso convidado de hoje. Nilson, boa noite. Boa noite, Evandro. Boa noite, Leonardo. Boa noite, o Anderson. Boa noite a todos vocês que estão assistindo, ouvindo, mais uma vez, o meu boa noite, né? Obrigado pela oportunidade. E obrigado também pelas palavras elogiosas, embora que eu, como eu digo sempre, eu sou mais simples que uma bacia de plástico, né? A gente agradece por você disponibilizar de tempo aí, Nilson, para vir aqui. Eu sei que você mora lá no sítio também, como tu me falou, às vezes é difícil vir para a cidade, né? Mas conseguiu esse tempo para vir aqui nós conversar um pouco aí sobre a tua pessoa e sobre a importância que você teve dentro do nosso rodeio da vacaria e continua tendo, né? Continua tendo. Evandro, eu já, na verdade, eu já teria que ter me aposentado, né? Mas pelo tanto que eu gosto do Porteira, do rodeio, dessa história que envolve a minha vida, né? E a vida de todos nós, vacarianos aí, eu não popo ainda. Deixei, claro, vim lá do sítio para aqui, obedecendo e aceitando o teu convite e trazer a minha participação. Você me convidou e eu estou aqui, disposto, mais uma vez, a ajudar. Se eu puder fazer alguma coisa por rodeio, para mim não tem distância. Que bom, Nilson. Uma primeira pergunta que eu queria te fazer é como você se define, Nilson, nessa história do Porteiro do Rio Grande, você, Nilson Hoffman, como você se define? Além de sempre eu vejo sempre o senhor dizer, eu sou um humilde peão do Rio Grande. Eu continuo me defendendo e me identificando como peão. Né? Até porque eu vim para o Porteiro do Rio Grande em 1971 para ser peão. Na verdade, eu vim para ser posteiro. Hoje não se fala mais em posteiro. Na época se falava em posteiro, então, porque o ICTGs era formado tipo de uma fazenda, né? O patrão, o capataz, sota-capataz, e depois tinha os posteiros, né? Posteiro da invernada artística, tinha o posteiro das pilchas, posteiro disso, posteiro daquilo. Então, eram os cargos. E eu vim para ser posteiro do Porteiro do Rio Grande, 1971. Veja bem, lá se vão 52 anos. Que setor o senhor trabalhava naquela época? Eu trabalhava de posteiro. No geral, assim? Eu era professor de dança. Ah, sim, sim. Né?
Tu trabalhou nessa parte na artística também, então, Nilson? Sim, eu vim para a vacaria para dançar, ensinar a dançar. E eu vim para ser posteiro, ser instrutor de dança, hoje se chama, né? Ah, sim. Aí, naquela época, eu vim aqui, eu ensaiava o CTG das 4 até as 6 da tarde, 6h30, todo dia. Depois eu fui fazer isso. Fui estudar no Colégio São Francisco, já era famoso, né? Se formava em técnicas de contabilidade. E eu me formei em técnica de contabilidade. Eu nunca fiz nem a minha declaração de imposto de renda, mas eu sou formado e registrado. Só não exerceu. Não, daí eu segui a carreira de dançador até onde deu, né? Depois eu fui usar outras coisas, especialmente a goela que Deus me deu, né? E como é que a gente, no outro podcast que a gente teve aqui, o Idalcir Poroquim falou do início das narrações, né, Leonardo? Isso, Que no início a narração entrou para organizar o rodeio, porque daí não tinha narração no começo, né? Não sei se foi nesse tempo aí, Nilson. Depois começaram a introduzir mais como uma forma de organizar a saída dos laçadores, e dar uma agilizada. E quando é que você entrou na narração, Nilson? Bem, eu entrei bem antes do Peruquim, né? Sim. Mas depois, no Laço, nós trabalhamos muitos anos junto com o Peruquim. Porque ali nos anos 70, 71, que eu cheguei aqui, nós tínhamos aí no rodeio grandes, vou te dizer, oradores. Nem vamos falar em locutor. Mas tinha o doutor Getúlio Marco Antônio, que era um advogado, tinha o dom da oratória. Tinha o doutor Homero Peixoto Camargo, que foi meu professor de literatura, tinha o dom da oratória. Tinha o Miguel Zelmar Paim, que era um poeta consagrado. Então, ali, nos microfones, né? Nos microfones do rodeio, não tinha narrador. O pessoal que laçava saía lá do brete com uma planilha. Então, lá no brete tinha uma planilha e tinha um homem de a cavalo lá que ia dizendo, agora é você, já vai você, vai você. Ele ia chamando pelo nome, né? E aí, lá no brete, que ia saindo os laçadores. E o pessoal que pegava os microfones lá, eles não chamavam o laçador, eles animavam, chamavam de animador de rodeio. Doutor Getúlio Marco Antônio, com todo aquele rompante dele, aquele jeitão dele, ele pedia ao povo uma salva de palmas para esse homem de chapéu preto, desse encarnado no pescoço. Olha que armada linda deu esse homem aí. Vamos aplaudir este cavaleiro. Era assim que se fazia, né? Só que também tinha uma coisa assim, ó, nada contra eles. Acontece que eles não eram funcionários do CTG, o Getúlio tinha sido patrão, o Homero era um grande colaborador, o Miguel Zelmar Paim também, tinha outros. E aí tinha muito baile também, eles iam no baile e às vezes chegavam 10 horas da manhã e o rodeio, às vezes, já estava andando ali há mais de 2 horas e não tinha quem falasse, né? Muito menos comercial, nada. Então, tocava o rodeio, o pessoal estava laçando e não tinha quem falasse. Porque os animadores do rodeio estavam cansados, tinham ido no baile e também não tinha aquela obrigação, de estar lá às 8 horas da manhã. Né? Somente depois que eu e o Peruquim assumimos, que nós assumimos para valer mesmo em 86, é que daí nós assumimos profissionalmente. Aí sim o que aconteceu foi o seguinte, assim, ó, eu já tinha narrado junto com o doutor Homero, eu e o Peruquim, nós já tinha narrado rodeio lá em São Pedro, em Esmeralda, nós já narrava rodeio de caderno por aí, né? E também ajudava lá na animação, às vezes, lá na cancha. Embora eu fazia mais palco naquela época, né? Eu, falecido Adalmir, nós fazia mais um palco. Mas nós já fazia rodeio com o Peruquim, especialmente nossos rodeios dos quadros, que se chama, o Peruquim até hoje chama-se rodeio de caderno. E aí, quando o Pedro Gesso foi patrão em 86, aí o doutor Homero já não queria mais, o doutor Getúlio já tinha se aposentado e, na verdade, não tinha mais quem falar. Sobrava eu e o Peruquim ali e mais ou menos ainda, né? Eu já tinha uma experiência da cancha porque eu já vinha de outros rodeios, inclusive trabalhando com gineteada. E o Peruquim já vinha também narrando os rodeios dos quadros de laçadores. Muitos capões, São Pedro, Esmeralda, então nós já trabalhava ali, o Peruquim mais do que eu, inclusive, que o Peruquim se dedicava mais no laço e eu mais na gineteada. E aí, quando o Pedro Gesso foi patrão, ele disse, ó, vou precisar de vocês. Daí, ó, Pedro, patrão, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma proposta, nós assumimos isso aí profissionalmente.
Se nós tiver que começar às 7, nós começamos às 7. Se nós tiver que ir às 7 da noite, até às 8, nós vamos até às 8. Mas é um serviço profissional. Daí o Peroni disse, não, mas eu não tenho como pagar. Sim, mas não precisamos pagar. Nós vamos arrumar um patrocínio. Eu me lembro, isso aí faz o quê? Vai fazer quase 40 anos. Eu saí dali, fui lá na Scania, falei com o falecido Vilfredo Vitório Drago, que era a concessionária Scania aqui, comercial importadora, parece que é, né? E aí eu disse, Vilfredo, o negócio é o seguinte, nós vamos narrar o Rodeio Internacional da Vacaria, era o 16º, e vou narrar eu e o Peruquim, vamos pegar mais um outro para ajudar nós, e nós queremos um patrocínio da Scania. Se você puder nos conseguir, eu consigo. Consigo até porque nós estamos lançando um consórcio, Consórcio Nacional Scania, e vai ser um momento bom, lugar bom para nós começar a divulgar esse Consórcio Nacional Scania da nossa concessão aqui, porque a concessão aqui era uma das primeiras do Rio Grande do Sul. E aí eu me lembro como se fosse hoje, a minha memória é muito boa nessa parte. Nós conseguimos 600 cruzeiros, que era o quê? Hoje uns 5 salários mínimos, mais ou menos. E aí nós chamei o Peruquim, olha, eu tenho 600 mil aqui, que a Scania nos deu, para nós divulgar a Scania, para nós divulgar o Consórcio Nacional Scania, e nós vamos narrar o Rodeio da Vacaria, eu, você, e precisamos de um outro. Aí, logo naquela época ali, o Peruquim convidou o Jorge Guanini, e nós convidamos um narrador que narrava lá no Paraná, um tal de Galhardo. Esse cara já era conhecido nosso, que era bom, conhecia de laço, chamava direitinho. E aí nós começamos a fazer ali, nós 4 ali, Peruquim, o Jorge, eu e o Galhardo. Depois, no outro ano, já chamamos o Mauro Coelho, no outro ano já chamamos o Diolar, e assim nós começamos em 3, 4, fazendo o que agora vai precisar de 35 aí. E depois eu deixava o Peruquim narrando o laço e eu fui narrar a gineteada. Certo. Né? Daí eu me especializei, não me especializei. Eu me dediquei mais à gineteada, né? Até porque eu me identificava mais com a gineteada, e aí, devagarzinho, fui parando com o laço. E o Peruquim foi por muitos anos. E nós viajamos muitos anos. Eu acho que uns 12, 13 anos nós viajamos com o Peruquim para Antônio Prado, Veranópolis, São Marcos, por aí tudo. Ele fazia laço, eu fazia gineteada, ele me ajudava a fazer gineteada, eu ajudava ele a fazer laço, nós dois mesmo fazíamos os comerciais, nós mesmo pegávamos o patrocínio, nós mesmos inventávamos os patrocínios e assim ia. E estamos aí já, né? Eu já há 45 anos, e o Peruquim acho que uns 40 e poucos também. E não perder nessa época a gineteada não era junto no laço, então fazia o laço seguia, a gineteada era em outro espaço ou era no mesmo espaço? No mesmo espaço. No mesmo espaço. Vacaria nunca trocou e acho que nunca deve trocar. Não, né? Até porque eu vi durante essa minha trajetória de rodeio todos os rodeios, te digo assim nos dedos da mão, todos os rodeios que fizeram a tal de cancha alternativa não deu certo. Até hoje não deu. Pode ser que dê. Mas aqui Mas não teve deu. cancha alternativa. Flores da Cunha eu narrei lá os primeiros, 5 rodeios de Flores da Cunha, fui eu e o Peruquim que narramos. Fizeram a cancha alternativa, o público desviou, não vai mais o que ia antigamente. Nós temos a Vila Oliva, que fazia um rodeio grandioso, muito grande. Daqui a pouco fizeram uma cancha alternativa, botaram a gineteada para um lado, aí o povo vai para um lado e os laçadores ficam sem público. E assim eu te digo, Bom Jesus, pode ver lá, os laçadores ficam lá na cancha, a gineteada na outra cancha. Então, aí na hora da gineteada, o público vai para a cancha da gineteada e o pessoal dos laçadores ficam laçando sem motivação. Então, a cancha da ferradura tem tudo isso, né? É o sonho, que se sonha acordado. Então, o laçador que está ali, ele também quer público, ele também quer ser aplaudido. Né? E aí, a gineteada, se tirar a gineteada dali, automaticamente o sonho de ser campeão na ferradura, você foi para o brejo. Né? Como diz, o Maracanã dos rodeios, né?
adianta, o sonho está ali dentro. Pode até não ganhar, mas ele quer montar ali. Só quem Né? passa Ele quer dentro da ganhar, ferradura. ele quer ganhar é ali. Não adianta ele ganhar lá do outro lado. Não, é. Ele quer ganhar é ali. Ali é que está o sonho desses quase 70 anos. Aproveitando que né, a gente está falando na gineteada, né? Muitas pessoas que passaram já por aqui falaram de algumas histórias pitorescas e a gente sabe que tem algumas músicas que homenagearam tanto os ginetes quanto animais, cavalos e tal. Narradores Também, né? Uma história pitoresca que você lembra, assim, nesses 45 anos, que mais marcou aí? Olha, tem bastante, né? Uma delas foi quando o Volmir de Paula ganhou a primeira Pampa em Caxias. Ele montou no Meia-Noite, que era um cavalo preto do CTG. Esse cavalo corcoviou 26 segundos. Porque esse negócio da campana a ferro, que agora estão usando em tudo quanto é rodeio, de 8 segundos, não existia. A gineteada era até que o cavalo aguentasse e o ginete caísse. E aí a comissão julgadora, que chamava antigamente, depois chamaram o juiz, hoje chama avaliador, que falo muito em tradição, mas troco as coisas quase de um ano para outro, que dava a nota. Né? Claro que tu vê o Meia-Noite corcoviando 26 segundos e o Volmir em cima do cavalo, não tinha como não ganhar a Pampa. Né? E ele em Caxias ganhou 2 Pampas. E assim tem eles de história. Né? O Sidney Vigilo aqui, quando ganhou o primeiro carro, uma coisa que pouca gente sabe, eu vou contar porque o médico me contou, e eu sei da história, o Sidney Vigilo, na monta que ele fez, em 78, veja bem, né? Muitos de vocês não tinham nem nascido. Ele quebrou a perna. E aí trouxeram ele para o hospital e pela informação dos outros que vieram ver ele no hospital, porque não tinha celular, nem Facebook, essas coisas, não existia nada, disseram para ele que ele estava ponteando o rodeio, que ele estava muito bem na pontuação. Daí, esses tempos, depois de uns 2, 3 anos atrás, encontrei o doutor Marinho Costa ali, e ele me contou assim, o Sidney Vigilo, está vivo ainda. Mas aquele homem me fez uma coisa que depois eu descobri. O que é que ele fez? Ele me fugiu do hospital. O Sidney fugiu do hospital, naquele tempo engessava a perna, tinha engessado a perna dele. Ele saiu do hospital, pegou um táxi, foi lá para o rodeio, chegou lá, pegou a bota, cortou o cano da bota, calçou a bota, amarrou uns tentos, botou a espora e se apresentou lá na cancha. Para todos os efeitos, inclusive, eu estava lá, eu disse, o Sidney Vigilo se machucou ontem, já está de volta aqui, e estou firme. E ninguém foi reparar que ele estava com a perna engessada, porque ele estava de bota, de bombacha, já. Aqueles índios de Bagé usam umas bombachas enormes de largo, então, e montou e ganhou. Ganhou uma Chevy 0 km, um Chevette 0, que foi o primeiro carro dado para ginete em Vacaria, e o primeiro carro para dado de ginete, eu acho que na América Latina inteira. Aí. Deixa eu ver aqui. Que história boa. E tem tantas outras aí. Aí precisa um fogo de chão e mas tem uma branquinha rodando, senão não dá. Tem pra as rodar. emocionantes, tem as engraçadas, né? Mas tem aquelas que tocam fundo do coração, né? Então, Tem também. de encher os olhos Uma d'água. engraçada que eu vou contar para vocês, que é a pura verdade. Está aí o Volmir de Paula, Valdomiro de Paula, o ginete que estava comigo. Essa até não devia contar, mas eu vou contar, só porque o cara era muito exibido, sabe? Era muito exibido. Nós estávamos fazendo um rodeio lá em Carazinho, e eu estava fazendo a gineteada, e nós tínhamos levado daqui, eu, Volmir, uns cavalos que o CTG ainda tinha na época, né? Tinha levado uns cavalos, entre eles o cavalo Apache, que vocês já devem ter visto falar no Apache. O Apache era um gateado, bragado, enorme. O cavalo pesava uns 500 e poucos quilos. Mas morreu inédito, era uma munaia de um cavalo. Além de ser um cavalo forte, era um cavalo que subia com muita agilidade e baixava com muita força. E aí nós estamos lá fazendo a inscrição, e eu estava lá fazendo a inscrição do ginete, caneta, e chegou um homem, mas um homem grande, viu, tio? Assim, com a camiseta daquelas cortadas assim nos braços, assim, camisa de física, mas era uma coisa assim. Os braços do homem eram mais grossos que minha perna, no céu. E ele disse, o senhor me escreva aí que eu quero ginetear. Aí eu olhei para o cara de bermuda, aquela camisa, os bração de fora. Mas o senhor, pelo jeito, ele foi educado, né? O senhor, pelo jeito, não é ginete. Não, eu não sou ginete.
Mas olha só, o cara fez assim. Eu sou campeão sul-americano de halterofilismo. Eu levanto mais de 100 quilos. Barbaridade. Não, mas quem sabe o senhor deixa, quem sabe volta outro dia, vai treinar em casa. O senhor nunca montou a cavalo? Nunca montei. Mas se o senhor deixar, eu sou capaz de levantar um cavalo desses. Meu Deus do céu. Mas exibido, tá bom. Daí, eu peguei o Apache 25, peguei e escrevi assim, veja a judiaria do velho, eu me arrependo, acho que Deus não vai me castigar. Escrevi cavalo Apache 25, e dobrei bem o bilhetinho, assim, mas bem dobradinho, e botei no chapéu, que o sorteiro não sai do chapéu, né? Fazia os bilhetinhos e passava no ginete. E eu disse para o Negão Vormiro, não pegue o bem dobradinho, que é um Apache, deixe para o fim. Valdomiro, não pegue. E fui passando. Quando cheguei nele, só sobrava o bem dobradinho, ele pegou, abriu, cavalo Apache. Tá bom. Aí os caras já começaram a rir dele, né? Olhavam para mim e diziam, ô, velho, bandido. Não, ele disse que é campeão sul-americano, diz que levanta um cavalo, diz que levante, né? Aí começou a gineteada, fomos lá para a cancha, uma cancha de terra, homem. Porvadeira, velho. E o Vormírio e o Valdomiro foram lá e pegaram as crinas do Apache velho que sobrava e trançaram na mão do vivente, lá, assim, bem trançadinho. Sabe como é que trança a crina, assim, né? Um em cada dedo, assim, depois trança bem aqui por dentro da mão, que daí não tem jeito de escapar, né? Só que arrebente a crina ou que o cara abra a mão. E aí eu fui falando, né? O cara é campeão sul-americano de halterofilismo, mas eu sempre achei na minha vida que medir força com cavalo não é uma coisa boa. E largou o cavalo. Quando largou, o Apache velho se foi para o céu. E quando veio com as duas patas no chão, assim, deu aquele... Só havia aquele estouro. O homem saltou uns 20 metros para frente do cavalo, com a cara naquela porvadeira ali na cancha de terra, mas saiu tudo se cuspindo. E eu dizia, mas, ô, companheiro, quem sabe, vamos de novo. Eu disse, não quero mais. Não quero mais. Essa é boa. Boa. Essa é muito boa. Só não conte que eu fiz isso para as crianças, que isso foi pecado. Viu? Não vão assistir, não. Os netos. Crianças não vejam isso. E, que nem tu tinha falado aí, Nilson, da questão ali que o senhor quer parar, mas continua. Cada rodeio, o pessoal diz, o senhor mesmo fala, esse vai ser meu último rodeio. Mas daí no outro o senhor está de novo. O senhor acha que foi enfeitiçado pela cancha ferradura, talvez? Ou... Eu não vou te dizer que fosse enfeitiçado. Eu acho que eu fui... acho que eu fui abençoado, sabe? Abençoado. E por isso eu vou te explicar agora uma coisa, que não devia ter a dizer aqui. Mas a minha família sabe, e você e meus amigos sabem. Eu tive, uns 15 anos atrás, não sei se você se lembra, teve uma época que eu entrei na cancha praticamente de muleta. Eu não podia mais caminhar, quanto mais ficar lá na cancha parado, né? Porque eu tive um desgaste no quadril e tive que botar uma prótese no quadril esquerdo, que eu tenho até hoje. Então, até o médico que fez me proibiu de montar cavalo, me disse até, olha, senhor Nilson, eu não acho bom o senhor ir para a cancha de novo, tá? Especialmente recente, porque se o senhor cair lá, se um cavalo lhe pechar, ele não sabia, né? Pode machucar ele, não tem que fazer uma cirurgia de novo. E é um monstro de um taio desse tamanho assim. E é uma cirurgia bem complicada. Então, eu precisava fazer uma prótese no quadril. E aí, automaticamente, eu, sabendo daquelas dificuldades que eu ia enfrentar, eu já tinha dito, não sei se volto. Né? Se Deus queira, eu volto. Se Deus quiser, eu volto. Se não Deus não quiser, obrigado pelo aquilo que já fiz. Isso foi normal. Bom, e assim, em 98 também, eu tive... 2000, na verdade. Em 2000, eu narrei, foi o primeiro rodeio do Silom. Foi bem naquela época ali que morreu o Joaquim, logo em seguida morreu o Joaquim Ferreira, que deu uma leucemia. Morreu o doutor César de leucemia, morreu muita gente de leucemia aqui em Vacaria, na região. Até dizem que foi em função dos banheiros e coisas, mas acho que não foi, mas tudo bem. Eu fui diagnosticado, o doutor Pedro diagnosticou que eu estava com uma leucemia. Diagnóstico que
que automaticamente, para mim, eu já estava viajando, né? Aí o doutor Pedro, meu compadre, diz, olha, Nilson, vai para frente, aí, vai para Caxias, vai para Porto Alegre, atrás de um especialista dessa área, que nos teus exames aqui deu um excesso de linfócitos aqui, de leucócito, coisa. E aí, quando tinha tanta gente aqui morrendo de leucemia, daqui a pouco um médico consagrado, que nem o Pedro, te diz que tu tem uma leucemia, e aí, dali uns dias, dali 60 dias, tu vai narrar o rodeio da vacaria, tu vai dizer o quê? Né? Ó, daqui uns dias estou de volta, se eu nem sabia se voltava. Então, automaticamente, eu já fiz uma pequena despedida, porque eu ainda tinha, como tenho até hoje, fé. Eu sempre fui um homem velho de fé. E aí eu fui para Caxias, consultei a doutora Márcia Arujo Leite, que é uma especialista em sangue. Eu tive que tirar líquido da medula. Eu fiz uma quimioterapia, eu tomei remédio e, graças a Deus, a minha leucemia não era igual a dos meus amigos aqui que faleceram. A minha chama-se leucemia linfática crônica, que não me matou, já faz 20 e tantos anos. Então, se ela não me matou, é porque eu estou aqui, né? E estou contando a verdade para vocês. Então, muita gente mais que o senhor se despedia. Eu me despedi por causa disso, porque eu tinha uma leucemia, descobri, que eu tenho até hoje, não tem cura, mas é administrável, eu tomo remédio, eu me cuido. Todo ano eu vou a Caxias. Eu botei uma prótese no quadril. E agora eu não sei se eu não vou me despedir de novo. Eu acho que não, porque não sei se Deus. Mas eu estou com desgaste nos 2 joelhos. Então, para mim é bem difícil hoje caminhar. Por isso, quando eu cheguei aqui, eu disse, para você, se tiver elevador, eu vou. Se for para a escada, eu refugo, né? Então é assim que é. Então eu te digo, as minhas despedidas foi exatamente em função disso. Então não é que fui enfeitiçado. Eu acho que fui abençoado. Porque tudo que eu passei, e Deus me chamou de volta. E agora eu estou com 75 e Deus me chamou de volta para a ferradura. É isso aí. Então, eu acho que eu fui um abençoado da ferradura. Que bom, Nilson. Que bom que tu está continuando sempre. O pessoal vem no rodeio de vacaria e quer ver o Nilson narrando. Isso é uma coisa certa, né? A emoção da gineteada é maior com a sua voz lá narrando. Nós estamos aqui com esse Cybercast. Hoje é ao vivo, hein? Hoje é ao vivo, né, pessoal? Estamos ao vivo aqui. E também depois o pessoal poderá assistir em outros horários, mas estamos ao vivo com o nosso Cybercast da Rádio Rodeio Porteira do Rio Grande e a Cyberfly, nessa parceria. E nós temos nossos apoiadores aí, o Queijos da Laio, a Point Car Automóveis, Sicredi, quem coopera cresce, Agras Drones e Elo Pré-Moldados, nossos patrocinadores aqui na Rádio Rodeio, na Cyberfly, no Cybercast. Vamos prosseguindo, né, Leonardo? Já que foi falado muito na parte campeira e laço, né, e gineteada. Vamos voltar um pouquinho. O senhor avançou 98, 2000, mas como é que foi a chegada do patrão Nilson para dirigir o rodeio, para trazer algumas inovações que vieram também no rodeio que o senhor esteve à frente? Olha, Leonardo, é um assunto bem complicado. Eu até não vou dizer tudo, porque pode ferir alguns sentimentos. Eu tinha sido, como eu contei, eu fui posteiro CTG em 71, quando o seu Hugo Lemos foi patrão, no rodeio. Depois eu fui posteiro em 74, quando o seu Nerímio foi patrão. Em 74 eu casei com a primeira prenda do CTG, que é minha esposa agora, há quase 50 anos. Então, eu já tinha uma história dentro do CTG e dentro do rodeio. E eu ajudei o seu Hugo, ajudei o seu Nerímio, ajudei todos os patrões, o Renato, o João Teodoro, o Valdai, todos os patrões eu ajudei. Uns mais, outros menos, mas eu sempre ajudei, daquilo que eu pude, né? Ajudei com a minha voz, ajudei com o meu conhecimento, ajudei com a minha disponibilidade de viajar. E eu sempre estive à disposição, né? Só que daí, é um assunto que eu não vou entrar agora aqui, em 1990... tinha sido convidado o seu Honor Martins Marcantônio para ser o patrão do rodeio, do CTG, já para fazer o 19º. E aí o seu Honorzinho disse que ele aceitava ser o candidato a patrão, tanto que eu aceitasse ser o vice. E aí não vou dizer os nomes, porque tem gente muito conhecida. Depois que o seu Honorzinho disse isso, dali uns dias, foram lá na casa do seu Honorzinho e disseram que se eu fosse o vice,
eles iam retirar o convite para ser patrão do CTG, como se o CTG fosse deles. Aí o seu Honorzinho, que era um cara muito bom, mas muito brabo, foi lá em casa e disse, olha, o senhor não vou ser mais patrão. Mas, senhor Honor, por que o senhor não vai ser patrão? A chapa está pronta, era o seu Honorzinho de patrão, eu de vice, o Pedro Peroni de patrão da Campeira, a nossa diretoria estava pronta, era só assumir. Não, mas foram lá, disse que se você for o vice, eles não querem que eu seja o patrão. E se eles não querem que eu seja o patrão e você seja o vice, então eu não quero ser patrão. Daí eu disse, até eu me feri os meus sentimentos, né? Porque eu estava tantos anos colaborando, e até tinha colaborado com tantas pessoas, que a gente nunca espera ingratidão, né? Daí eu disse, conversei com a minha esposa, com a minha gente ali, especialmente com a minha mulher, e falei com o meu sogro, que era vivo na época, seu João Lino. Daí ele disse, João, aconteceu isso. Daí ele disse para mim, você tem capacidade de ser patrão, então vai lá, diga para eles que tu quer ser patrão, que tu vai ser. Já que eles não querem que você seja vice, tu vai ser patrão. E aí eu fui lá na rádio, falei com o Frei lá, e disse, eu posso anunciar? Ele disse, pode. Sempre tive um carinho muito grande pela Fátima. Aí fui lá e disse, já que vocês não querem que eu seja patrão, eu sou o candidato a patrão. E fui candidato a patrão fui o primeiro candidato a patrão pela oposição, que nem existia. E aí fui patrão, né? E tinha uma chapa de situação também, daí na época... Tinha, mas nem vou dizer de quem, porque o pessoal sabe, eu não quero ferir sentimentos. Então, só sei que nós tínhamos a chapa, foi feita campanha e tudo, né? E, no último dia, as pessoas retiraram a chapa e eu fui proclamado patrão. Aí eu assumi, em 90, fiz o 19º, quer dizer, eu e toda a minha diretoria, que tinha uma equipe fantástica, né? E depois, em fim de 92, eu prestei conta do rodeio, de todas aquelas obras que nós fizemos lá, né, que estão lá até hoje, não foi só minha. Lá tem obra de toda a minha diretoria, que é todo aquele estacionamento, é a concha acústica, o centro administrativo. A nossa cancha não era daquele jeito. Nossa cancha era uma cancha de grama e não tinha aquele corredor que tem hoje. O pessoal, os cavaleiros, saiu lá por fora. Depois nós dividimos a cancha, foi feito o corredor para os cavaleiros voltar, né? Foi drenado a cancha, uma coisa que foi um trabalho fantástico, que o doutor João Alfredo e a prefeitura me ajudaram. Nós, ali no meio daquela cancha, tem uns valos ali de 2 metros de fundura por 1,5 metro de largura, todo cheio de pedra, foi feito uns drenos ali e botaram areia, primeira vez. E aí ficou o dreno que ali tinha quando chovia ali no tempo da grama, que não tinha drenagem, virava um açude. Hoje não, porque tem um dreno fantástico ali, todo feito tipo uma espinha de peixe, né? Que foi feito aqueles monstros valos ali, enchido de pedra de mão, e no meio da cancha tem um cano grosso que sai lá embaixo. Então, aquela cancha ali, no máximo 1 hora, pode chover o que quiser, pode ir lá agora, daqui 1 hora ela está seca. Seca não está, mas não tem água em cima, por causa do dreno que foi feito. Tudo isso foi feito, né? Foi feito lá o mercado. Outra coisa, foi a nossa diretoria que virou a cancha, porque o pessoal acampava tudo ali embaixo dos eucaliptos, no mato, né? E do lado de lá não tinha nada. E como é que tu ia fazer hoje? Agora, nesse rodeio, deve vir mais de 1000 caminhões aí, sem contar os motorhome e coisa lá. Onde é que ia botar? Né? Então, nós viramos a campeira, foi feito lá, foi feito banheiro do lado de lá, foi feito até um negócio para lavar cavalo, foi feito um poço para ter água não potável, que eu não sei nem se estão usando, mas então a campeira passou para lá e aí foi fechado, né? Que de lá cavalo não passa por lá. Então, antigamente tinha cavalo no meio das pessoas, era cavalo lá no mato, era cavalo ali nos eucaliptos, o pessoal acampava com os cavalos do lado, e aí o público, em geral, não se misturava com os cavalos. Hoje, não. Hoje tu pode sair lá com o teu filho caminhando lá no rodeio, que cavalo, só tu quer ver cavalo, vai ter que ir lá na campeira ou lá na cancha. Né? No meio do povo ali não tem. Só imagine, hoje nós vamos ter aí no próximo rodeio 100.000 pessoas caminhando. Como é que vamos botar cavalo ali? Não tem mais, não cabe mais. Não. Foi uma ideia brilhante na época que a gente teve e foi levado adiante, né? Aquele estacionamento, que hoje é uma renda muito boa do rodeio, foi todo construído na nossa época.
É uma marca, né, que você deixa, né? Que você deixou na patronagem também, né, patrão? Porque isso, já ser patrão é uma grande responsabilidade. E ainda deixar uma marca na história, né? Que vai Eu ser tive lembrado. sorte de ser patrão com uma grande equipe, né? Porque a minha equipe até hoje está aí, quer dizer, poucos faleceram, muitos estão aí, gente que ajudou, né? Gente anônimo que não quer que fale. Então, o patrão é assim, né? Se o rodeio der certo, sorte do patrão. Se o rodeio der errado, azar do patrão. Mas também um patrão sozinho, por mais que seja, não consegue fazer. Hoje, se tu não tiver uma equipe grande, tu não faz rodeio, não adianta. Outra inovação foi o festival. Surgiu na sua patronagem? Foi. Isso aí. Como é que foi essa ideia aí? Eu sempre via falar, né, dos festivais e coisas. E aí eu vou te explicar uma coisa que, infelizmente, eu também não vou criticar aqui, né, porque não é a nossa função não é criticar. Eu vi o rodeio assim, quando nós começamos a fazer o rodeio de 2 fins de semana, e isso acontecia seguido, né? Vocês também não são tão novinhos, vocês se lembram. Então, fazia o primeiro fim de semana, que nem agora vai acontecer. Ó. Fazia o primeiro sábado, então tinha laço, gineteada no primeiro sábado, primeiro domingo. Na segunda-feira, não tinha nada. E muita gente, não é pouco não, deixavam ali o acampamento montado, tinha uns que deixavam um caseiro ali nos caminhões, nas barracas, deixavam os cavalos, alguém para cuidar dos cavalos, e iam para casa. E só voltavam quinta de manhã. Né? E o público também, ia no primeiro sábado, enchia, no domingo, primeiro domingo enchia, na segunda-feira esvaziava. E aí o pessoal que comprava ali, tinha muita queixa de gente que tinha tenda, que aí tu ficava, primeiro sábado e primeiro domingo, tu tinha um movimento grande. Aí na segunda, na terça e na quarta, não tinha um movimento bem pequenininho. E aí na quinta estufava de novo. E aí eu estava procurando alguma coisa assim, né, que conseguisse emendar o rodeio. Que as pessoas fossem na segunda, e fossem na terça, e fossem na quarta também, e que daí e voltassem os que tinham ido para casa na quinta. E aí, o que é que eu vou fazer? Aí o compadre Adalmir era vivo, pensamos, vamos fazer um festival? Bom, vamos fazer um festival. Mas o primeiro, como é que eu vou fazer? Vamos fazer um festival chamado assim, ó, Cante uma Canção, A Vacaria. E aí nós inventamos e começamos a fazer, mas fazia onde? Porque Vacaria já tinha feito o rodeio da música. Que foi aquele que lançou o Campesino, né? Aquele que o José Cláudio ganhou com o Campesino. Só que esse festival foi feito aqui no ginásio. Não foi lá no parque. Não, foi feito ali no ginásio. O palco não. O rodeio não tinha palco. Todos esses anos o rodeio não tinha palco. Verdade. Como é que tu ia fazer um festival sem palco? E aí, a ideia de fazer o festival cresceu, amadureceu na minha cabeça e doutor Adalmir, que eu disse, olha, eu vou fazer o festival, eu sou o patrão, mas você vai ter que dirigir esse festival, vai ter que ver as músicas, vai ter que canta, vamos ter que ir atrás de som, vamos ter que ver tudo o pessoal que vai trabalhar no festival. Daí eles diziam, onde é que vamos fazer o festival? Até agora não sei também. Aí nós descemos lá embaixo, eu e o Adalmir, ali na frente do palco tinha um negócio ali da associação que lavava os touros ali da exposição, negócio de concreto, e ali para baixo, que o terreno, lá embaixo tinha um galpão do Júlio, que o Júlio tirava leite ali, galpão velho lá, bem onde está a cancha acústica hoje, um pouquinho para cá. Sim. E aí eu olhei aquele terreno ali, olhei aquele espaço ali, eu disse para o Adalmir, aqui dá uma concha boa, aqui vai dar uma concha acústica boa. Até porque o terreno favorece nós fazer umas arquibancadas aqui, ó, nesse barranco aqui, que está lá até o barranco até hoje. Daí falamos com o Júlio, não, pode desmanchar, só que vocês fazem mais para lá, com aquele jeitão do meu compadre lá. Não, pode deixar. Nós desmanchamos ali e fizemos mais para lá, que é onde está hoje. Né? Nós fizemos mais para lá e vamos fazer melhor ainda. Aí desmanchamos ali o galpão do Júlio, fizemos mais para lá. E aí, falei com o doutor João Alfredo, da prefeitura, ali, começamos a cavar ali onde está o estacionamento, ali, que olha, continuar, tinha uns morros ali. Aí começamos a tirar pedras dali, cascar, e começamos a endireitar onde está o estacionamento hoje. E todo aquele material ali nós jogamos lá embaixo, que ali tinha
um banhado mole ali, não tinha como fazer nada ali. Sim. Então, nós aterramos aquilo ali com todo aquele pedregulho. Eu não sei te dizer, mas foi algumas centenas de caçamba de pedra que saiu dali do estacionamento. Ainda bem que a gente tinha o material bem ali, que no fim endireitamos o estacionamento, ele ficou mais achatado um pouco, e aquele material serviu para aterrar lá, onde depois acabamos fazendo o circão, e onde fizemos a concha acústica. E aí aproveitamos o barranco ali e fizemos umas arquibancadas de calçada, que está lá até hoje, né? Eu tive que arrumar um cara para fazer as calçadas, e o cara foi lá e fez, e vamos arrumar pedra, e tá lá, as arquibancadas, o original está lá, né? 34 anos, 33 anos já. E assim nasceu o festival. Uma coisa que eu não estou criticando, mas eu até disse para a gurizada que faz agora, é uma pena que vocês trocaram o festival, porque o festival foi feito exatamente para emendar o rodeio. Agora, o outro rodeio, o festival, já foi no sábado e no domingo, e tu pode ver, embora o pessoal já está bem mais acostumado, o público já é maior, mas o público da segunda, da terça e da quarta com o festival é muito maior. Pode botar o show de quem você quiser na segunda e na terça. Se tu bota o festival na segunda e na terça, e a final na quarta, bem, as últimas finais que deu aí, foi desde 92, 94, 96, 2004, 2000, todas as finais do festival, que era na quarta-feira, era público de final de rodeio. Caía, nem os laçadores não queriam mais ir embora, já ficavam para ver o festival. E muita gente vai vir à Vacaria para ver o festival. Se tornou uma grande atração do rodeio, né, Nilson? O festival passou a ser um dos marcos do rodeio também. Além Sim, só tu veja bem, porque o primeiro festival foi Cante uma Canção em Vacaria, 92. Depois Cante uma Canção em Vacaria, 94. Né? E daí continuou. Né? E aí só tu veja bem, vocês que fazem música, vocês que estão no rádio, a contribuição do Cante uma Canção em Vacaria. Bem, do Cante uma Canção à Vacaria já tem uma contribuição enorme. Terra Querida, né? Uma Canção para a Vacaria, com o Wilson Paim, Terra Querida com o João, todas essas letras que hoje tocam, tudo nasceu do festival. E olha o que o festival trouxe. Né? A Vida de Cabelos Brancos, a Ferro e Fogo, daqui dá uma hora aqui só de nós, aqui de rádio, lembrando das músicas que está tocando hoje ainda, né? Do festival, Cante uma Canção à Vacaria, Cante uma Canção em Vacaria. Que viraram sucesso, né? Saindo de um festival, que às vezes acontece que uma música num festival, né, Leonardo? Ela faz aquele sucesso no festival, mas depois é esquecida. Ninguém lembra, né? Mas o de Vacaria tem muitas músicas tocando até hoje. Alguns festivais, né, Evandro? Alguns festivais. Por exemplo, assim, nós tivemos aí, em 2004, quando a Alma do Campo Chora, com o Nilton Ferreira. Foi né? bem no momento que estávamos no momento que nós estávamos passando por uma seca horrível. Então, foi uma música que é difícil hoje quem tem atrás do microfone de uma rádio que não toca, quando a Alma do Campo Chora. Né? Eu lembro da passagem quando a Alma do Campo Chora, não sei se o senhor vai lembrar, mas eu entrevistei o doutor Adalmir, acho que foi no rodeio em 2006, depois que o Nilton Ferreira ganhou. O Adalmir foi lá receber o Nilton Ferreira e disse assim: eu sei quem você é, mas o pessoal aqui não sabe. Mas depois que você cantar, todo mundo vai saber. Porque ele já estava profetizando que viria aí um... Não, até porque nós já tínhamos ouvido as músicas, né? Porque, na verdade, quem fazia a triagem das músicas era eu, o Adalmir, ali no escritório dele, ele me chamava lá. Nós ficávamos, às vezes, 2, 3 horas ali tomando mato e ouvindo as músicas que estavam chegando para os festivais. E depois, claro, eu tinha que botar na triagem da comissão organizadora, a comissão da triagem. Tá? Mas quando nós chegávamos na triagem, que estava lá o João Maria, o Nego Jorge, todo o pessoal que ia lá ajudar a fazer a triagem, mas o Adalmir já trazia mais ou menos as músicas que nós já tínhamos separado. Né? E quando nós ouvimos, assim, quando a Alma do Campo Chora, quando nós ouvimos a Vida de Cabelos Brancos, quando ouvimos assim, Serrano, Sim Senhor, essas músicas aí, nós já levamos para a comissão de triagem já um pouquinho separado, né? Já para automaticamente para ver qual é a reação da comissão de triagem, né? Especialmente passar pelos ouvidos do Boy, do João Maria, que eram os músicos,
O João Maria ele não enxerga muito bem, mas tem um ouvido que ele diz assim, não, isso aí desafinou, isso aí não está certo, essa nota está errada. Então, para nós era uma mão na roda, né? Então, mas nós já levava essas músicas na triagem mais ou menos pronto. Uma outra coisa que o Adamir fazia era assim, ó, por exemplo, tu tinha uma letra boa e a outra boa também, aí mas veja quem é que canta. Né? Então, ele influenciava um pouco a comissão, porque dizer, não adianta eu ter uma letra boa que o seu João não vai cantar. Essa aqui é o Marenco, essa aqui é o Nilton Ferreira, essa aqui é o João, esse aqui é fulano. Então, se vocês vão me ajudar a fazer o festival, bota em cima do palco quem tem nome. Isso, eu acho que em festival é uma grande contribuição. Porque é daí que vai trazer o público de verdade, né? Claro. Tu vai ter no palco ali o cara defendendo uma letra boa, um cantor que tu sabe que o cara vai cantar, né? Ele não vai lá fazer um griteiro para dizer que é cantor. Então, isso é uma coisa que faz diferença. Só veja a quantidade também, sabe? A quantidade de gente que já passou por esse palco aqui, né? João Chagas Leite, né? O Correia, Nilton Ferreira, João de Almeida Neto, Nenito Sarturi, Miguel Marques, bem, tudo. Eu acho que o que tem de gente nesse Rio Grande aí que sabe cantar já passou por esse palco aqui. E aqueles que não passaram vão querer passar. Agora, nesse festival, inclusive, pelo que eu vi ali, mais ou menos, minha cabeça não está muito boa, até o Alisandro Amaral vai estar cantando, defendendo música aí. Né? Isso para a vacaria é uma coisa muito boa. Tem gente que quer vir aqui. Até porque esse nosso festival aqui, desde o primeiro festival, é um festival que dá uma boa ajuda de custo. É uma coisa que eu aprendi nos festivais, e quando fui patrão, se eu tivesse mais dinheiro, eu tinha feito até maior. Porque esses caras sempre foram meus amigos, né? Desde o tempo do José Cláudio Machado, esses caras aí. E às vezes os caras, mas eu não vou lá naquele festival, o festival lá está dando R$1.000 lá, nem era R$1.000, era cruzeiro, R$1.000 para nós ir lá cantar. Eu levo 3 músicos atrás de mim, vamos ganhar 200, 300 pila cada um. Isso não dá nem para ir a gasolina. E é uma verdade. Porque às vezes porque nós vamos dar uma ajuda de custo de 2.000. Mas 2.000 é o canalha, é o cara que vai cantar. E os outros 2 ou 3 que vai atrás dele. Então, muita gente, às vezes, vai nos festivais, que eu tenho visto isso em outros festivais, que eu também não sou novinho de festival, que os caras fazem assim, ele passa uma música e ele vai para o festival. E aí chega lá, pega o violão de um, pega a gaita do outro, me ajuda aqui, eu dou uma gorjetinha para vocês, vamos rachar o cachê aqui, tá? E vamos dar uma ensaiadinha, eu vou subir para cantar, que não é uma coisa normal, né? Tem gente que eu já vi em festival que daqui a pouco, não, o cara do violão deve ser empregado no festival, porque não sai lá de trás. Está em todas. Né? Isso vacaria também, nós não deixamos fazer. Quer dizer, o pessoal sabe que tem que chegar aqui, pode até pegar um violão de apoio, pode até pegar um músico para fazer um acompanhamento, para dar um reforço ali, mas ele não pode ter um violão lá em cima como se fosse contratado no festival. Né? Ele tem que trazer seus próprios músicos. Então, ele tem que ter também uma ajuda de custo boa. E esse nosso festival sempre pagou bem. E esse ano paga bem também. Eu tenho uma pergunta ali, que era para ter feito antes, mas para não deixar escapar. A partir do momento da ideia, e vamos fazer um festival, até o rodeio, que prazo vocês tinham para organizar o festival? Quanto tempo da ideia do festival até o rodeio, ou o festival, enfim? Tivemos o quê? 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. Porque nós fomos eleitos, quer dizer, eu fui eleito patrão em 90. Eu assumi o CTG dia 11 de agosto de 90. E o rodeio estava marcado para fim de janeiro de 92, né? Mas aí, nesse espaço, foi uma longa caminhada, porque, primeiro, o CTG não tinha dinheiro, né? Nós tínhamos que inventar tudo, né? Quer dizer, tu tem uma monstra de uma despesa pela frente e a receita, seja lá o que Deus quiser, né? Então, tu tinha que sair primeiro atrás de dinheiro, atrás de alguma coisa para você poder fazer o que tu... E eu, vou te contar uma coisa, andava pedindo mais do que... Então, eu me agarrava lá com o João Alfredo na prefeitura, eu
eu fui me agarrar com um empresário, com amigos meus, gente que me ajudou, e fomos ajeitando, e fomos fazendo baile, e fomos criando, e fomos fazendo, né? Até porque lá nessa época, tipo, atrás de mídia para divulgar o festival, qual meio de divulgação do festival vocês tinham para fazer? Só a cabeça, a vontade e a coragem. E um telefone? Não tinha telefone? Não, nem celular não existia. Carta? Não, mas a gente tinha... O Paulo Liberto que me diz, nisso você sempre foi muito criativo. Então, como a gente sempre é muito criativo, tu não tinha como, então tu ia atrás. A primeira coisa que eu tinha, que outros patrões não tiveram, é que eu já era narrador. Uhum. Então, eu ia nos rodeios. Tinha rodeio que eu fui, narrei, nem cobrei, porque eu quero divulgar o rodeio da vacaria. E aí eu fui narrando e divulgando e tal. E outros tantos momentos, as rádios me ajudaram bastante, tanto a Esmeralda como a Fátima. Dinheiro lá não tinha, né? Eu me lembro que o pessoal da televisão vinha aqui, mas o senhor não quer botar uma propaganda? Elas queriam, eu quero, não tenho dinheiro para pagar, né? Mas a gente criava, sabe? Eu vou te contar uma história para vocês que é pura verdade, porque tem muita gente viva. Infelizmente, o Apio, que foi o mentor dessa ideia, já faleceu. Jogava aqui em Vacaria o Glória e o Grêmio. E aí, nós sabíamos que o Grêmio vinha toda a Rádio Gaúcha, vinha toda a imprensa de Porto Alegre para transmitir o jogo Glória e Grêmio. E aí, o falecido Apio me disse, Nilson, vai vir tudo o pessoal da Rádio Gaúcha, radialista, vai vir umas quantas rádios para transmitir. Por que você não faz um churrasco aí no CTG e não convida esses caras para depois do jogo vir aí comer aí uma costela gorda? A ideia é boa, mas se os caras não vêm, eu vou estar lá, nós vamos transmitir pela rádio, Fátima, eu vou passar todas aquelas gabines de som lá e vou convidar toda aquela gente lá. E vou dizer que aqui no CTG, ali por as 10 horas, quando terminar o jogo, vai ter uma costela gorda aqui e uns vinhos bons para eles. Tá bom, seja lá o que Deus quiser, né? Vamos meter costela no fogo. E aí, metemos costela no fogo e ficamos lá. Será que vem? Será que não vem? Daqui a pouco chega o Apio. Olha, tinha mais de 50 repórter, radialista. Estavam tudo lá. Eu me lembro daquele cara, o Quadros. Lauro Quadros. Estava ali, já falecido, né? O Lauro Quadros estava lá comendo costela. Daqui a pouco pega o microfone da rádio, que eles tinham instalado de novo, que eles tinham transmitindo o jogo, pega o telefone microfone da rádio e diz... estamos aqui no rodeio da Vacaria, no CTG Porteiro Grande, comendo costelaço, e tal dia vai ter rodeio aqui em Vacaria, e vai ter um festival, e vai ter isso. E falou. Acho que ele falou uns 10, 15 minutos. Eu só disse assim, Apio pagou minha costela. Então a gente criava, né? Fazer o quê? Me custou ali uns 10 quilos, 20 de costela, mas olha a propaganda. E os outros repórteres que estavam ali também, se motivaram ali com o Lauro Quadros e começaram a dizer, não, estamos também aqui, fomos convidados aqui, estamos aqui com o pessoal da Rádio Fátima, com o Apio, Edivário Francisco Apio, estamos aqui com o pessoal da... E aí já virou um entrosamento ali, né? Já botamos mais um vinhozinho em cima da mesa e o pessoal divulgou. Então, foi um momento de tremenda criatividade e necessidade, né? Quer dizer, quantas rádios estavam ali? E a gente fazia isso, né? Porque se você não pode pagar uma exclusividade de uma rede de televisão para divulgar, tu cria, né? A necessidade faz a obrigação. Especial de criação. Oportunista. E o senhor lembra a primeira composição que chegou para esse festival? Primeira composição. A primeira escrita que chegou, assim, nas suas mãos ali, desse primeiro festival que o senhor fez. Não, essa não. Faz 33 anos. Talvez até tenha lá. Ou alguma que marcou esse primeiro festival seu? Não, eu me lembro, sim, desse primeiro festival, sinceramente, eu me lembro. E é uma música, não sei se foi a primeira, mas foi a primeira que eu li e gostei, que é Terra Querida, do José Atanásio Borges Pinto, cantado por João de Almeida Neto. Quer dizer, naquela época, há 30 e tantos anos atrás, quando tu pega uma letra dessa, assim, olha o poeta, Atanásio é consagrado.
o João de Almeida Neto vai estar no palco. Daí eu me lembro que diz assim pro falecido Toninho, olha aqui, Toninho, essa aqui, queira ou não queira, não tem que botar lá no palco. Olha o cara que vai cantar. Olha o autor da letra. Né? Logo em seguida, o Salvador Lamberti ligou para o Adalmir, que queria mais alguns dados de Vacaria, que ele queria escrever uma letra para Vacaria, que ia mandar o Wilson Paim para cantar. Foi ali que nasceu uma canção para Vacaria. Quem transmitiu os dados da letra para o cara escrever foi o falecido Adalmir. É uma letra do Salvador Lamberti, que o Wilson Paim cantou e que hoje é a música oficial da Vacaria. Que coisa boa, né? Nilson, fora o rodeio da Vacaria, eu sei que você foi muitas vezes narrar lá no Jesus Maria, lá no Uruguai, né? Esse que é o famoso rodeio de doma e tradição lá de... Como é que foi que surgiu para você ir lá? E isso aí foi também por causa de você ter feito esse trabalho no rodeio também? Foi por você estar ganhando essa fama de bom narrador, de narrador de emoção no rodeio? Olha, de bom não sei, mas de emoção eu sei que eu tenho. Não, na verdade, eu tinha um compadre que já faleceu também, quando fica velho, tem tanta gente que já faleceu. Ele fez um rodeio na Forqueta, que era um rodeio que não tinha laço, era só de gineteada. Né? Chamava-se o Grande Encontro de Gineteada da América Latina. Foi o primeiro lugar, a primeira vez num parque de rodeio que se botou touro, se botou cutiano, pelo, curupa e basto. Né? Então, veio alguns ginetes de São Paulo para montar em touro, veio os ginetes da Argentina para montar em basto, e veio os ginetes uruguaios para montar em gurupa, e veio muito ginete do Brasil inteiro para montar em pelo. Né? E nesse rodeio lá da Forqueta, nós convidamos o pessoal de Jesus Maria, praticamente a diretoria de Jesus Maria. E eles vieram. E nós damos uma atenção muito especial ali, porque meu compadre era um cara que gostava demais de se dedicar, e ali é uma região ali que tem uma grande rede de hotel, meu compadre também era dono de hotel e coisas, a gente deu uma atenção especial para eles. E aí, no outro ano, eles nos convidaram para nós ir a Jesus Maria. Né? Nós fomos como convidados. Sim. Só que daí, como eles nos convidaram, nós já levamos o ginete. Então, na verdade, o compadre Pedrinho foi nomeado delegado naquela época, não tinha mais delegado. O delegado que estava lá, não me lembro o nome, mas já tinha saído, era um rapaz de Bagé. E aí nós fomos para Jesus Maria e levamos 5 ginetes e fomos convidados. Fomos muito bem recebidos. Né? O pessoal chegamos lá, receberam a gente bem. Fomos comer tibito, que é uma coisa que pouco eles fazem lá, convidar o pessoal para comer, porque quantas mil pessoas vai lá? Mas fomos convidados para jantar com eles, fomos convidados para tomar um vinho com eles. E fomos recebidos como uma delegação do Brasil. E aí, nessa nossa chegada, lá tem um narrador, cabeça branca lá, que se chama Mário Valentim, parece que é. É um narrador velho também. Eles não chamam de velho, né? Eles chamam de... Quando a pessoa é muito idosa, assim, eles chamam de grande, né? Muito grande. Quer dizer, muito velho. Daí, ele é muito grande narrador. E daí, os caras que tinham vindo aqui no Brasil, disseram, não, quem narra lá é aquele homem da cabeça branca lá. É o cara que narra lá. Daí ele já começou lá no microfone, no Jesus Maria. Agora vamos trazer ele para cá, ele mais grande narrador de Brasil, mais antigo narrador de Brasil, Nilson Hoffman, tá? E eu depois fiquei amigo do cara. Aí fui para lá e narrei, né? Só que os caras dizem, vai narrar. Quem disse que vai narrar Jesus Maria mentiu, né? Eu fui lá, daí eu narrei os brasileiros, sim. Narrei o quê? Mais uns 2 ou 3 castelhanos ali, fiz umas mensagens boas e pedi para sair, né? Porque são 50 mil castelhanos lá na arquibancada. Tu vai para lá falar o quê? Vai falar buenas noites, como é paz e coisa. Daí, até o presidente, na hora que depois que saímos de lá, que terminou o festival, nós fomos tem até as fotos lá, fomos lá entregar uma bandeira do Rio Grande, uma bandeira do Brasil, para o presidente do festival,
E ele me disse, seu Nilson, meus parabéns. Primeiro narrador que vem do Brasil aqui que falou em português. Porque eu cheguei lá e disse, boa noite, minha gente. Muito boa noite, Argentina, boa noite, Jesus Maria. Né? Somos a delegação do Brasil. E aí eu me lembro que eu fiz um prajeado, assim, um fraseado que diz, se somos diferentes na maneira de falar, somos iguais na pilcha. Somos iguais pelo amor ao cavalo. Somos iguais do mesmo sombreiro. Isso deu uma repercussão muito grande, né? Porque eu falei totalmente em português. Até porque eu abro um pouquinho em castelhano, mas eu não vou me arriscar lá, né? Dizer bobagem lá. Então eu falei português, falei pouco, falei que fosse ouvido, como diz o ditado, e deixei essa mensagem para os argentinos, né? Porque, na verdade, nós somos. Se olhar para eles e para nós, se não abrir a boca, nós somos igual. Né? A única diferença, se nós ficar quietos, nós somos igual. E se eles virem para cá também não abrir a boca, nós estamos pilchados praticamente iguais. Mesmo amor ao cavalo, mesmo amor ao sombreiro, mesmo pala, mesma bota. É só ficar quieto que passa igual. Bem, isso aí. Vocês têm mais alguma pergunta para o Nilson? Eu só tenho a agradecer aí pelos depoimentos, né? E coisas assim que a gente não conhecia, como ele disse, né? Que nós somos um pouco mais jovens, mas que mensagem que o senhor passaria aí para essas novas gerações que estão vindo aí, essa nova patronagem do CTG, especialmente representada aí pelo patrão Rubinho, né? Que é um jovem ainda e trilha esse caminho aí. Que o senhor, que conselho ou que mensagem o senhor daria para toda essa nova equipe aí? Olha, a mensagem que eu deixo não é só para os jovens, é para todo o povo vacariano, região, por que não de todo o Rio Grande. Eu sei que não vamos atingir todo o Rio Grande, mas quem sabe um dia. Né? Se tu sair daqui, por exemplo, tu vai... Eu não fui em Jesus Maria, fui tantas outras festas na Argentina, já fui no Uruguai. Aquele amor que eles têm pela tradição, né? pela pátria gaúcha, por todas essas coisas, é uma coisa que está entranhada. E o vacariano, queira ou não queira, também. A tradição está entranhada nos nossos usos e costumes. Nós somos herdeiros de grandes tradicionalistas. Né? Aqui o Gico estava me contando que eu conheci o pai dele correndo cavalhada. Se você olhar para trás, o avô daquele guri, o bisavô dele, andou de bombacha, laçou nos rodeios. Se não laçou no rodeio, tomou cavalo. Se não tomou cavalo, teve que ter um cavalo. Porque há 50 anos atrás você não adianta chamar o SAMU. Por que naquela época não se fazia uma casa com garagem? Porque não precisava de garagem, não tinha carro, só tu tinha que ter uma casa com uma boa estrevaria atrás. Porque tu precisava ter um bom cavalo para ir buscar o médico, para ir buscar a parteira, na hora que tu precisasse. Se não tivesse um bom cavalo tratado, perto da tua casa, até que tu saísse no campo, daqui a pouco teu filho morre. Então, nós somos herdeiros de uma geração que teve que usar o cavalo. O cavalo era seu grande meio de locomoção. E isso foi passado de pai para filho, de neto para bisneto. Queira ou não queira, se nós pegar um álbum de fotografia da nossa família, seja de italiano, seja de alemão, seja de qualquer geração, de qualquer etnia, nós vamos ver que ali, naqueles álbuns, tem um avô, um pai, um bisavô lá, que andava de bombacha, que montava cavalo e que precisava tomar cavalo para ter o seu meio de locomoção. Né? Se hoje não precisamos mais, mas nem por isso devemos perder o amor, a tradição, o cavalo e os nossos usos e costumes. Afinal de contas, é uma herança que ganhamos. E uma herança que ganhamos, tu não pode jogar no valo, tu não pode jogar no lixo. Tu tem que preservar, tu tem que ensinar, tu tem que repassar. Os nossos netos hoje estão mais ligados no Facebook, no computador, do que no cavalo. Mas, assim mesmo, eu continuo levando meus netinhos para lá, mostrando os cavalos, explicando, vendo eles. Agora quero levar eles para o rodeio, para ficar mais de perto. Então, eu acho que o povo de Vacaria tem que se orgulhar do nosso rodeio, dos nossos ancestrais, dos nossos usos e costumes, das nossas tradições. Porque ela está enraizada. O que a gente não pode deixar é a evolução, é o progresso desraizar. Nós não precisamos ser contra as coisas. Que coisas são coisas que nós usamos. Nós podemos estar aqui, de bota e bombacha, usando o celular. Nós podemos usar o Facebook. Nós podemos usar o computador.
Mas nós não precisamos ser escravo dele. Nós podemos fazer tudo o que a gente faz. Nós podemos andar atrás da direção de uma Mercedes e ser um grande tradicionalista. Qual é a diferença? Eu sempre digo no rádio, ser tradicionalista necessariamente não precisa ser grosso, né? Nem falar errado, nem ir para os botecos encher a cara de cachaça, né? Nem andar mal arrumado, nem andar mal ajeitado e dizer que é tradicionalista. Não, tradicionalista é um homem inteligente, consciente, né? E não é um relaxado. Então, nós temos a obrigação de repassar para os nossos herdeiros, nossos futuros rio-grandenses vacarianos. E mais uma coisa que eu peço para o povo de Vacaria: goste do rodeio, recebo bem as autoridades, recebo bem os turistas, recebo bem as pessoas que vêm para Vacaria, para que eles levem daqui aquele gostinho de tradição que Vacaria tem. Uma vez, eu vou exagerar um pouquinho, o cara me disse para mim, mas o rodeio lá da cidade tal faz um rodeio maior do que Vacaria. Exato, na tua cabeça eu até concordo. Mas você se esforce bem para ser o terceiro, porque o segundo já existe, o primeiro não vão superar. Que bom, Nilson. Eu fico muito agradecido mesmo da tua presença aí, o pessoal que assistiu ao vivo, que vai ficar repercutindo esse vídeo de Cybercast, né? Eu até ia pedir para o Nilson lembrar algum momento daquelas tuas narrações na cancha ferradura lá, que você traz a emoção para o público lá. Às vezes a gineteada não dura quase nada ali, o cavalo dá um pulo e já derruba, mas aquela preparação que tu faz, Nilson, aquilo ali às vezes vale mais do que a gineteada, né? Muitas vezes, eu acho. Então, geralmente é a da final, né? então, Começa a chamar o primeiro jinete para a final ali, aquela então, assim, até... inicial ali é de arrepiar. Então, uma coisa que eu ia pedir para ti, Nilson, para nós finalizar também, era que você... Alguma dessas tuas mensagens que tu diz lá na cancha, assim, que puxa a emoção do público, você relembre aí para fazer como se fosse uma narração com nós aqui. Olha, Evandro, fazer uma narração sem cavalo é uma coisa... Te coloquei numa saia É a mesma justa, coisa que ser radialista e tirou o microfone da frente. Né? Mas tem assim, né? Eu não sou muito de fazer versinho, eu faço tiradas, né? Mas tem algumas que ficam consagradas, tem algumas que ficam encravadas na minha cabeça. E tem tantas que eu fiz e que tem muitos narradores hoje, eu não vou dizer quem, nem preciso dizer, que gravaram essas mensagens que eu faço, né? Que eu sempre digo aqui, segura no braço, segura no aço. Então, hoje eu tenho visto narrador por aí, né? Mas tem uma que eu sempre digo assim, ó: neste jogo de homem e de cavalo, vale a sorte como um palpite. Aqui o chão é o limite, para ele que vende a cavalo, num tudo ou nada, nessa dança desgranada, onde um tauro arrisca a vida só para honrar a pataquada. Muito obrigado, Nilson Hoffman, pela sua presença aqui, então, no Cybercast. E vamos nos encontrar muito aí no rodeio de Vacaria. O senhor estará lá, com certeza, com o seu programa também, lá que você tem na rádio, lá, né? Que recebe teus convidados. A gente vai estar convivendo no rodeio. Divulgue lá pela Rádio Rodeio, que eu estarei com a Fátima, a partir da 1 até as 12h30, todo dia. E nesse primeiro sábado, não sei, porque a Fátima vai transmitir o festival, né? Então, o desfile, aliás, mas nós vamos estar lá também com o festival. Eu também estou ouvindo vocês lá, né? Eu acho que não tem porquê, se trabalhamos em duas emissoras diferentes, não tem porquê nós somos, nós andar virando o beijo um para outro, não tem nada que ver, né? Eu acho que as pessoas são pessoas, as coisas são coisas, porque as coisas vão ficar e as pessoas um dia vão ter que ir, né? Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Espero que vocês me escutem, espero escutar vocês também. A dona Dinara sempre no domingo lá, né? Sempre olhando o seu Leonardo Silveira. Então tá aí, né? Muito obrigado. Dona Dinara, o seu Leonardo Silveira é o melhor, é o cara mais cabeludo aqui da região. Né? Mas é simpático, viu? Obrigado para vocês, acho que valeu. E vamos mesmo torcer que Deus nos dê saúde para que possamos estar aí a partir do dia 3, dia 2, já vamos estar lá, né? E, como diz o ditado, que Deus queira, né? E acho que vai querer, porque eu sou um velho de fé. Que Deus que me ajude. Vai continuar querendo que você esteja lá, Nilson, com certeza. Mas vai. Então, obrigado aí também, Anderson, pela participação. Especial, então, não esqueça, deixe seu like, compartilha e até o próximo Cybercast.
Cybercast. Obrigado, Leonardo, Obrigado também. a todos também. Um abraço ao pessoal que nos assistiu. É o Cybercast, então, que é essa parceria da Rádio Rodeio Porteira do Rio Grande com a Cyberfly. Nós temos o apoio aí de Queijos Dalaio, Point Car, Sicredi, Agras Drones, Elo Pré-Moldados. E também outros apoiadores que estarão com a gente aí, MSL, Palosque Multimarcas, LS Madeiras, KL Cabines e Implementos, Balanças Autovale, Seja Pel, Pedreira Vacaria. Obrigado a todos, pessoal, e até o próximo.